Bom dia. Hoje eu quero trazer uma reflexão para todos nós. Eu quero falar sobre coisas abaláveis. Nós estamos vivendo um tempo difícil, né? Onde nós estamos vendo as coisas serem abaladas. Pessoas ficando doentes, pessoas ao nosso redor morrendo, pessoas queridas, familiares nossos, a economia difícil. A gente entra no supermercado e as coisas cada vez estão num preço maior. A gente vai no posto e os combustíveis estão altíssimos. E isso a gente não sabe onde vai parar. A política está muito instável. A gente olha para a nossa família e muitas coisas mudaram. Os nossos filhos, os nossos queridos, eles falam coisas estranhas, aqueles valores que nós professamos, nossos pais tinham como âncora para a vida deles. Então, a gente tem sido abalado. Nós temos vivido dias em que nós temos sido abalados. Nós não podemos nos abraçar, não podemos visitar amigos, não devemos nos aglomerar. E nós temos visto as coisas mudando, os nossos grupos sociais mudando. Pessoas hoje se divorciam de uma forma banal, e aquelas pessoas que eram nossos familiares agora já não estão mais no nosso convívio, não fazem mais parte da nossa família e vão embora. Pessoas morrem, pessoas vão embora, e todas essas coisas nos abalam e nós nos sentimos muitas vezes solitários, completamente sozinhos, sem ter com quem conversar. Muitas vezes aquela pessoa muito amiga nossa não está mais presente, não está mais na nossa vida. Não podemos entrar mais em contato com essa pessoa, ou faleceu, ou se mudou para longe, ou mesmo a amizade já não é mais a mesma coisa. Então, estamos vivendo momentos onde aquilo em que nós confiávamos, aquilo que nós tínhamos como algo precioso para a nossa vida, não temos mais. Isso me fez lembrar sobre um texto de Hebreus 12. Em Hebreus 12, 26, diz assim: então sua voz, a voz de Deus, abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo: ainda uma vez abalarei, não só a terra, mas também o céu. 27. Ora, a declaração ainda uma vez mostra remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas, para que as inabaláveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Hebreus 28, 29. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Então, essa palavra de Hebreus, ela fala isso. Deus promete abalar. E ele fala: não abalarei só a terra, eu vou abalar o céu também. O que acontece? Ele tira as coisas que são passageiras, as coisas que não são, para que permaneça o que é inabalável. O que é inabalável? O nosso Deus é inabalável. O seu reino é inabalável. A sua palavra é inabalável. Muitas vezes a gente tem colocado a nossa confiança em pessoas, em relacionamentos,
em grupos sociais, mesmo a família, a gente tem, não, minha família é muito unida, é muito chegada, a gente pode contar uns com os outros, e de repente, num momento, ela é abalada. Temos, às vezes, uma amizade muito profunda, de décadas com alguém, e não, essa pessoa é minha grande amiga, eu confio nela. E de um momento para outro, essa amizade é abalada. Às vezes você tem um emprego, uma profissão, uma boa remuneração, e você está confiante nisso, de que isso é que vai te dar o sustento, é que vai prover as suas necessidades. E de uma hora para outra isso pode ser abalado. E a palavra de Deus promete que tudo o que pode ser abalado vai ser abalado. E por que isso me levou a uma reflexão? Porque às vezes as nossas atitudes mostram que nós estamos abalados com alguma coisa. Por exemplo, a questão de você querer buscar um prazer na comida, por exemplo. Por quê? Porque você não está satisfeito com a sua vida, não está satisfeito com o rumo que as coisas estão levando, tem um trauma, tem alguma coisa atrapalhando a sua vida, te incomodando, tirando sua paz. O que você tem feito? Muitas vezes a gente come de forma errada, como uma forma de se recompensar por estar sofrendo, ou por estar ansioso, ou por estar angustiado, ou por ter incertezas em relação ao futuro. Isso está te levando a atitudes que te prejudicam. Está te levando a comer em excesso, está te levando a perder o sono, está te levando a ter pensamentos acelerados, está te levando, às vezes, infelizmente, assim, mais profundo, até querer morrer. Então, o que você tem que fazer nesse momento? O que fazer nesse momento? Quando você diz, eu reconheço que eu estou abalada, que essas coisas me abalaram, essas coisas externas, elas me abalaram. Eu me lembrei do salmista Davi, no Salmo 139, ele pede a Deus, ele fala assim, Senhor, me sonda, me conhece, sonda os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Então, a gente precisa dessa sondagem. Não é para você falar para Deus, Senhor, me sonda e deixa e olha aí o que eu tenho de errado e coloca as coisas no caminho certo e depois as coisas, Deus começa a abalar e as coisas começam a acontecer e você se desespera, sem saber o que fazer. Não, Deus já sabe de você inteiro. Deus te conhece inteiro. Deus não precisa sondar você. Quem precisa sondar você é você mesmo. Ele precisa sondar e te revelar, para que você saiba, para que você reconheça que você confiou, que você colocou a sua esperança, a sua expectativa, jogou tudo aquilo que você tinha como base em algo ou alguém. O que é isso? É construir a sua casa na areia. Por isso que abala, porque tá na areia. E aí vem, né, o vento, a tempestade, vem, as coisas vêm e a casa da areia não fica lá. Ela é abalada, ela cai, a estrutura dela se desmorona. Então é preciso reconhecer onde estava a sua confiança. E esses dias eu fiz isso. Dá um exemplo meu para você. Eu estava sonhando muito com a minha mãe. E a minha mãe, quem me conhece sabe que a minha mãe teve Alzheimer por 7 anos antes de vir a falecer.
Mas antes ela era uma pessoa muito forte, ela era uma estrutura, ela era uma rocha. Então eu reconheço que eu sonhava demais com a minha mãe, sonhava muito. Sempre estava junto com ela, fazendo alguma coisa, e ela tomando a frente, e eu sonhando com ela. E perguntei para Deus: Senhor, por que eu sonho tanto com a minha mãe? Isso não era agora, no momento, é durante anos, décadas da minha vida, sonhando com a minha mãe. E o Espírito Santo me revelou que eu me apoiava nela, que eu tinha colocado a minha confiança nela. E isso vinha desde criança, quando eu só me sentia segura quando estava ao lado da minha mãe. Quando eu não via minha mãe perto de mim, eu ficava totalmente desestruturada e abalada. E isso eu trouxe para a minha vida adulta. Isso me ocasionou traumas de quando minha mãe não pôde estar comigo por razões inúmeras da vida dela. E isso me levou a traumas e abalos emocionais que persistem até agora, quando eu tenho 60 anos de idade. E eu falei com o Senhor: tá errado, Jesus. Eu reconheço que eu colocava minha confiança, minha segurança na minha mãe, no apoio dela, na fortaleza dela, no amparo dela, na direção dela. E isso, muitas vezes, Deus abalou, para que eu soubesse que não era ali que eu tinha que colocar minha confiança. E quando você reconhece que você colocou sua confiança no lugar errado, o passo seguinte é se arrepender. Se arrepender, pedir perdão a Deus por ter confiado em coisas ou pessoas, em dinheiro, em coisas que são abaláveis. E pedir ao Senhor que te limpe completamente. Colocar sua confiança nele e fazer uma oração. Falar: Senhor, eu coloco agora, vou colocar a partir desse momento a minha confiança em ti. Amém? Eu aqui interiormente estou fazendo essa oração. E eu quero que você faça essa oração curtinha comigo. Senhor, nós te pedimos agora que o Senhor nos perdoe, Senhor, por colocar a nossa confiança em coisas que são abaláveis, por olhar para dinheiro, olhar para pessoa, esperar, Senhor Deus, respostas, apoio de pessoas que não têm como nos ajudar, porque são seres humanos, eles não são Deus. O Senhor é Deus, o Senhor é o único em quem nós devemos colocar a nossa esperança, a nossa confiança, Senhor Deus. Nos perdoe por tudo, Senhor Deus, que temos feito a partir dessa falta de confiança no Senhor e confiança nas coisas. Quando, Senhor Deus, nossa vida tem ficado cheia, Senhor Deus, de vícios, cheia de maus hábitos, cheia de problemas de depressão, de ansiedade, por não confiar inteiramente no Senhor, por não descansar no Senhor. Nós te pedimos, Senhor Deus, perdão por isso, te pedimos que o Senhor nos dê a tua paz que excede todo entendimento, a paz que só o Senhor pode dar. Que essa paz, Senhor Deus, venha para a nossa vida e que a gente tenha olhos, como diz lá em Hebreus 1, que a gente coloque os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, somente em Jesus, que a gente olhe para Jesus. Senhor, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos orar por isso, vamos pedir para o Senhor nos sondar, vamos aprofundar esse momento. Amém?